Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Você pode estar vivendo a sua semana de boa e o seu radiador explode. Você pode estar com o seu orçamento perfeito, tudo nos conformes, e o seu vira-lata caramelo é atropelado e você tem que fazer uma baita de uma cirurgia nele. Ou se sobra cenzão na semana, o gás vai acabar. Esses são alguns pequenos exemplos da importância de você ter uma reserva de emergência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto que 54 mil reais rende em um mês na minha reserva de emergência com liquidez diária no Banco Inter. E também vou falar por que eu deixo no Banco Inter. Temos várias outras opções. Vocês já devem ter visto um monte de anúncio falando que rende 200% do CDI, né, que seria o dobro do que os bancos convencionais pagam. Só que existem várias pegadinhas nesses anúncios e eu vou explicar um pouco mais disso para vocês. Para quem não sabe, existe uma grande diferença entre CDB e poupança. No CDB você empresta o seu dinheiro para o banco e ele costuma render 100% do CDI, que é uma taxa muito próxima à Selic. Já a poupança, ela rende até 80% da Selic, dependendo do patamar onde ela esteja, e a partir de 8% da taxa Selic, a poupança passa a render 0,5% ao mês mais a taxa referencial, que no caso é zero. Então, em comparação com a poupança, um CDB pode ter liquidez diária, assim como a poupança, você retira o seu investimento no mesmo dia, só que ele rende o dobro. Por exemplo, hoje em dia está rendendo 1% ao mês o rendimento num CDB, com 100% do CDI, enquanto a poupança está travada nos 0,5%. Isso é interessante ter em mente porque com a sua reserva de emergência, você poderia estar ganhando, por exemplo, 500 na poupança por mês ou estar ganhando 1.000 em um CDB, que também tem as mesmas garantias. Por isso que é importante você saber pelo menos o básico sobre finanças, como, por exemplo, a diferença entre a poupança e um CDB, para que você tenha acesso aos mesmos benefícios, às mesmas garantias, com um rendimento dobrado. E eu sei o quanto isso é importante porque eu já deixei anos o meu dinheiro parado na poupança. E esse meu dinheirinho que virou uma viagem para Londres poderia ter sido uma viagem muito mais luxuosa. Agora que você sabe que deixar o seu dinheiro na poupança é basicamente perder dinheiro pelo custo de oportunidade, eu vou explicar como que você coloca o seu dinheiro em um CDB pelo Inter. Você pode fazer isso por outros bancos? Com certeza pode. Você tem bancos que podem até pagar mais. Só que na maioria dos casos, esses bancos fazem promoções onde você não consegue colocar mais do que 500 reais, mais do que 200 reais. Então você tem esse atrativo de 200% do CDI, por exemplo, que em vez de render 13%, renderia 26%, só que ele fica limitado a uma pequena parte. E você tem, por exemplo, o PicPay, que é uma plataforma de pagamentos que atualmente está pagando 102% do CDI, rende mais do que o Inter até, mais do que o Nubank, porém, o PicPay é uma plataforma de pagamentos, ele não é uma instituição financeira. Em outras palavras, ele não é um banco. Então, ele não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, te garante até 250 mil reais por instituição financeira, caso aconteça uma falência. E o PicPay não tem essa garantia. Então, o PicPay não é uma instituição financeira, não tem FGC. E outra coisa, ele rende 2% a mais do que os bancos tradicionais, só que isso aqui é uma reserva financeira, né? Não é uma renda fixa, eu não estou querendo ganhos absurdos, o máximo que a renda fixa pode me trazer. Isso aqui é realmente a minha reserva de emergência. Igual comentei, é para usar caso o seu cachorro seja atropelado, igual já aconteceu comigo, não uma, mas 3 vezes, que eu tenho um monte de vira-lata, não sei se vocês repararam que aparece um monte de bicho nos vídeos, inclusive a Melissa também passou por cirurgia. Os meus animais são praticamente todos resgatados. Então esse é o tipo de coisa que se eu não tivesse um fundo de emergência, eu talvez não conseguiria salvar a vida de um bichinho, poderia dificultar muito. Enfim, igual eu comentei também do radiador do meu carro, que explodir foi um exagero, né? Mas ele estragou, ele quebrou e eu tive que fazer essa manutenção no meu carro, eu tive que ficar pagando táxi, Uber, enfim. A sua reserva de emergência é para quando dê alguma coisa muito inesperada. E como a lei de Murphy diz, sempre que tem alguma coisa que pode dar errado, ela vai dar errado na pior maneira possível e causar o maior estrago possível. Então a reserva de emergência é de extrema importância, principalmente para mim que sou um influencer, um cara que vive basicamente da renda de criptomoeda. Como é um ativo de risco, você tem que ter alguma coisa mais segura para se apoiar caso aconteça alguma emergência, caso aconteça um dump, né, uma grande queda nos preços, caso você seja liquidado em alguma coisa, caso você faça besteira e perca seus fundos, enfim.
Se você for um funcionário público, talvez você não precise tanto assim de uma reserva de emergência, apesar de que é muito bom você ter, mas talvez você não precise tanto quanto um empresário como eu, que vive basicamente de volatilidade e que não tem uma renda garantida, enfim. Na minha reserva de emergência eu busco segurança e conveniência, por isso que eu uso o Inter. No Nubank, por exemplo, ele rende 100% do CDI se você deixar o seu dinheiro parado depois de um mês. Então, se você coloca o seu dinheiro lá na reserva de emergência, por exemplo, você deixa o seu dinheiro parado na conta, ele vai passar a render depois de um mês e vai render o saldo que ficou menor no final do mês. Se você tiver, por exemplo, 10 mil reais e você acabar gastando no último dia do mês, você vai e gasta 9 mil, o que vai acontecer é que você vai rentabilizar em cima só desse 1.000. No Nubank, se você quiser deixar naquela tal daquela caixinha, ele vai render só depois de 30 dias, vai render no saldo que você pode ter usado depois de um mês, ele vai render só o que está no final do mês, então ele pode render bem menos se você acabar gastando. Existe a possibilidade de você colocar no aplicativo de investimentos do Nubank. Sim, você pode fazer. Aí vai virar praticamente igual que eu faço no Inter. Inclusive ele vai render até no básico aí, ele pode até render mais do que o Inter. Então, como eu falei, eu busco conveniência e segurança. O Nubank tem isso, se você tem Nubank, é interessante você fazer. Tem um aplicativo de investimentos no próprio Nubank, você consegue colocar o seu dinheiro para poder render CDI lá também. Então você consegue fazer isso no Nubank. Eu não vou mostrar como que faz isso no Nubank, porque eu não gosto de usar Nubank, né? É uma particularidade minha. Mas você que usa Nubank, você que gosta de usar o Nubank, pode usar com certeza. Inclusive o Nubank tem o FGC, então tem essa segurança também. Vamos lá, como que faz isso no Inter e quanto que rendeu em um mês? Bom, para você poder fazer isso no Inter, você vem aqui nesse botão investir, é super fácil. Daí você vai procurar renda fixa. Show! Vocês conseguem ver aqui renda fixa aqui no meio à esquerda, vamos lá. Daí você vai procurar CDB de liquidez diária. Por que CDB de liquidez diária? Você vai estar emprestando dinheiro para o banco, você vai poder estar tirando qualquer dia. Por isso que é importante, isso aqui não é um investimento de longo prazo, isso aqui é uma reserva de emergência. Se eu colocar hoje e der um pepino amanhã, eu consigo tirar esse dinheiro. Então você vem aqui em CDB de liquidez diária e você coloca o quanto você quer investir. E é interessante, por exemplo, que aqui no Inter você tem alguns níveis que você consegue ir alcançando. No Inter, depois que você chega a 50 mil reais investidos, você passa a ser um cliente Inter One, você ganha um cartão Platinum, um cartão prata, e você passa a receber 0,5% de cashback em cima de todas as compras que você faz. Se você tem 250 mil reais ou mais, você vira um cliente Inter Black, aí você passa a ter 1% de cashback em todas as suas compras no crédito, e você ganha alguns outros benefícios, como as salas VIPs em aeroportos, tem algumas especificações, eu não vou entrar em detalhes agora, esses benefícios podem mudar, então não vou entrar muito a fundo e não é o intuito desse vídeo. Se vocês repararem aqui na CDB de liquidez diária, ela vai estar rendendo 98% do CDI. Então, atualmente o CDI está em 13,15%. Então, vai render 98% disso ao ano. Por que eu não coloco no Nubank que vai render 100%? Porque eu gosto desse negócio de cashback. O Nubank não tem esse esquema de cashback. Ele, na verdade, não tem nem sequer pontos. Mas eu prefiro usar cashback porque é simplesmente dinheiro líquido na minha conta, eu não tenho que mexer em nada, não tenho que fazer programa de transferência que não sei que tem. Vai cair o dinheiro já direto na minha conta, eu não preciso de aprender a mexer com pontos, eu não preciso de participar de grupo de pontos, não preciso de comprar um curso de mexer com pontos. Então eu acho muito mais simples, eu não tenho interesse em aprender isso agora, nesse momento. Talvez futuramente seja mais interessante, você vai provavelmente conseguir rentabilizar mais se você souber administrar bem os seus pontos, mas eu prefiro cashback, que é simplesmente dinheiro já direto na conta, dinheiro na veia, e é o que eu gosto. Fora isso, você consegue participar dos clubes de investimento. Quanto mais dinheiro tem somado nesse clube, mais vai render a renda fixa. Ele vai rendendo 1% a mais a cada determinados valores, né? Se não me engano, se chegar a 250 mil, ele vai passar a dar 1% a mais em renda fixa. Se chegar em 500 mil, vai dar mais 1%. Se chegar em 750 mil ou 1 milhão, ele vai aumentar mais 1%. Então, se você juntar uma galera aí que quer fazer um investimento e render ainda mais na renda fixa, você pode pegar, juntar todo mundo nesse clube, que é basicamente um link, a pessoa acessa esse link. Então ela vai participar desse seu clube de investimento e vai passar a render mais pela soma dos valores que tem nesse clube de investimento. Então, quanto que rendeu
54 mil reais na renda fixa do Inter em um mês. Vamos lá. A gente vem aqui em carteira ou resgatar. A gente vem aqui em cima em ver carteira ou resgatar. E o meu investimento está em renda fixa, né? Então eu vim aqui nessa aba CDB pós-fixado de liquidez diária. A gente vê aqui que o valor que eu investi foi R$ 54.270 e um mês depois o valor líquido é de R$ 54.775. Então esses 54 mil que eu investi deu praticamente 1% líquido. Por que que o valor líquido é menor que o bruto? Porque tem imposto de renda em cima disso. Quanto mais tempo eu deixar, menos imposto de renda percentual eu vou pagar. Depois de 30 dias você não paga mais IOF, então o imposto diminui bastante depois de 30 dias, para você poder não tentar fazer operações rápidas de renda fixa. Então, a partir de 30 dias você não vai pagar IOF, mas depois de 30 dias você tem uma tabela regressiva que vai diminuindo com o passar do tempo e você vai pagando cada vez menos imposto de renda em relação ao percentual. E aqui no caso o valor bruto é R$ 54.921, mas descontando o imposto de renda aí fica esses R$ 54.775, que dá aí R$ 505 líquido. A gente teve praticamente 1% de rendimento líquido ao mês. Então esses 54 mil rendeu 500 líquido que eu posso sacar a qualquer momento e usar. Então eu tenho liquidez, que é uma coisa muito importante. Com a taxa de juros atual, é muito provável que você consiga, com um investimento desse aqui, mais do que você conseguiria com aluguel. Se você fizer as contas para cima aí, você vê que 1 milhão te renderia praticamente 10 mil por mês. Aí pensa, que imóvel que vai te dar 10 mil reais de aluguel por mês, fácil assim. Um imóvel de 1 milhão muito provavelmente não conseguiria fazer isso. Então é por isso que é importante vocês terem uma noção pelo menos básica de finanças, saber qual que é a taxa de juros, porque vocês poderiam estar perdendo dinheiro pelo custo de oportunidade, igual eu comentei. Para receber mais desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixa o like para mostrar que esse vídeo te ajudou. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!